Agora a gente vai começar a falar sobre a natureza atômica da matéria, que seriam as propriedades microscópicas da matéria. A gente vai entender de modo bem sucinto e sintético como se chegou à conclusão de que a matéria era constituída por átomos. Para a física das radiações, o mais importante é o átomo. Por quê? Por exemplo, radiações X vai ser oriunda da eletrosfera do átomo. Radiação gama, por exemplo, vai ser oriunda do núcleo do átomo. E daí, com o estudo do átomo, a gente vai ter um compreendimento melhor de como funciona a radiação. A imagem é a mesma. Corpo material qualquer, ali na forma de cubo. Só que agora a gente vai tratar de um único constituinte. Esse único constituinte, ele vai estar em constante vibração. Já sabemos que esse constituinte é o átomo, que é o nosso grande objeto de estudo, dentro de física das radiações. Daí, em todo o corpo material, nós iremos ter átomos vibrando. A gente vai ter uma vibração natural. Então, esse corpo aqui, em forma de cubo, ele vai ser constituído por átomos que vibram. E aí você vai ter uma vibração resultante. Como o cubo ali, teoricamente, está no estado sólido, esses átomos estão, de certa forma, acoplados, e aí você vai ter uma vibração resultante. A gente vai chamar essa vibração de vibração natural do sistema físico. E o grau de agitação de cada átomo, somados todos os átomos, a gente vai associar ao conceito de temperatura. O conceito de temperatura está intimamente ligado à energia de vibração desses átomos. Se fosse um gás, por exemplo, estaria diretamente associado à energia cinética de movimento de moléculas dentro desse gás. Só que a gente não vai lidar agora com questões relacionadas à energia, porque a gente está falando ainda de matéria. Então a gente vai entender essas propriedades microscópicas da matéria. E a primeira propriedade microscópica da matéria que eu vou destacar aqui é que ela vai ter átomos vibrando. Daí você vai ter uma outra propriedade, que é o grau de agitação desses átomos, que a gente vai associar ao conceito de temperatura. E também podemos fazer uma espécie de link dizendo que toda a matéria vai possuir uma vibração natural. Na realidade, todo o corpo tende a vibrar ao estado de menor energia. Para esse estado de menor energia, como a gente viu lá já em física quântica, vai ser o estado fundamental. Se ele tiver uma energia maior associada, no sentido de que foi, por exemplo, empregado energia naquele sistema, foi injetado energia, colocado energia naquele sistema físico, aí ele vai entrar em estado excitado. Mas a gente não vai falar nada disso agora ainda sobre energia. Mas temos que entender que o átomo vai possuir um grau de vibração. E esse grau de vibração vai ser traduzido de modo macroscópico lá no conceito de temperatura, que a gente já acabou de ver agora. Então, todo o corpo material vai ser preenchido por constituintes, que, de modo macroscópico, a gente vai entender como um todo. Então, todo o corpo material vai possuir os seus devidos constituintes, que a gente já sabe que é átomo. Vamos agora supor que esse cubo aqui ele é preenchido por um gás. E o que a gente vai querer estudar como sistema físico é o gás dentro desse cubo. Analisar em forma de objeto gasoso, fica mais fácil compreender essas questões relacionadas à parte microscópica da matéria. Existiu uma teoria chamada teoria cinética dos gases, que calculou, traduziu de modo matemático e físico também, através de experimentos, o comportamento de tanto de vibração, tanto de energia cinética associada a moléculas de gases. E aí foi o primeiro passo que se deu para entender que todo e qualquer corpo material é constituído por pequenas porções. Daí a ciência evoluiu, veio os modelos atômicos, que nós já estudamos. Foi até objeto do tema do trabalho, que eu pedi para vocês fazerem, foi muito bem feito. Né? Enfatizo de novo que
trabalho que vocês fizeram de física quântica ficaram excelente. Depois da teoria cinética dos gases, vou tentar falar de modo mais em linha do tempo, em modo histórico. Lá no ramo da química, veio duas leis muito importantes para colaborar com essa ideia da hipótese atômica, que começou justamente da teoria cinética dos gases. E para colaborar com essa hipótese atômica, veio a lei de Antoine Lavoisier, que, de modo bem resumido, é aquela famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é chamado da lei da conservação das massas, e a lei das proporções constantes, que é a de John Dalton, que diz que, numa reação química, o número de elementos que reagem para formar um produto, esses números são constantes, eles se conservam tanto quanto na parte que eles estão reagindo, tanto quanto no produto, que é de John Dalton, o mesmo que produziu, vamos dizer assim, um modelo da esfera maciça, que foi, de certa forma, o primeiro modelo atômico, no sentido de que a matéria era constituída por algo ainda muito menor. Essas leis foram chamadas de leis ponderais da química, e que, junto com a teoria cinética dos gases, foi muito importante para a elaboração de modelos atômicos. Dalton fez seu modelo atômico, as coisas foram evoluindo. Em 1905, o Albert Einstein, ele conseguiu comprovar matematicamente, através de um fenômeno, em um artigo que foi tratado com movimentos brownianos, a existência do átomo, através de pólens imersos em meio líquido, para comprovar a existência do átomo. E, claro, tem toda uma matemática envolvida em cima disso aí, que foi praticamente a batida do martelo ali, né? O veredito, para dizer que o átomo existe. Ele, inclusive, conseguiu calcular o tamanho. Foi realmente um passo muito importante. E daí em diante, a ciência não mais questionou do que era constituída a matéria. E ficou definido que a matéria era constituída por átomos. Então, esse constituinte aqui, eu vou chamar de átomo. Isso aqui é um átomo. O átomo do grego vem de não, o A dá uma conotação de negação, e toma a divisão, não divisível. Claro que a gente já viu na nossa matéria passada que esse átomo de fato é divisível. Você tem pelo menos aí prótons, nêutrons e elétrons. São as três partículas mais elementares subatômicas. Existem partículas ainda menores que constituem prótons e nêutrons, por exemplo, são os quarks, mas a gente não vai entrar em mérito de questão. Inclusive, fica aqui uma observação. A nossa matéria de física das radiações, de acordo com o cronograma do curso técnico, não vai lidar com o núcleo do átomo. Nós só iremos estudar a radiação X nesse conteúdo. E a radiação X é da eletrosfera desse átomo. Sendo assim, outras radiações ou o núcleo do átomo, a gente não vai estudar, porque para a gente só interessa a radiação X. Coisas, fenômenos, todo o conteúdo relacionado ao núcleo do átomo, vocês irão ver ou em radioisotopia, medicina nuclear, radioterapia, e alguma dessas disciplinas. Aqui não, aqui a gente vai ficar muito restrito à eletrosfera. Mas, nessa aula de hoje, eu vou apresentar o átomo para vocês de uma forma um pouco diferente do nosso conteúdo passado, para que a gente possa ter uma noção do que a gente vai estar lidando. Bom, então recapitulando, para começar a falar de átomo propriamente dito, as evidências da existência do átomo, então, foi a teoria cinética dos gases e as leis ponderais da química. E a comprovação definitiva veio em 1905, com o artigo dos movimentos brownianos do Einstein. Vamos, então, agora a falar um pouco sobre o átomo. O átomo, então, como eu falei, significa não divisível, mas já vimos que acaba sendo divisível. Então, vou tratar o átomo
como a menor estrutura da matéria ou a unidade básica da matéria. Existem estruturas menores do que o átomo, mas eu perco essa percepção de matéria. Por quê? Eu vou elencar aqui no quadro, descrever aqui no quadro que o átomo, vou direto para a nossa parte, não vou falar de retículos cristalinos. O átomo, quando ele é aglomerado ou arranjado, ele vai constituir uma molécula. Essas moléculas, células, e essas células, tecidos, por exemplo. Tecidos, posso começar aqui órgãos, sistemas, e aí vai. O que eu quero passar com essa parte aqui? O conjunto de átomos eu vou chamar de moléculas. Um arranjo de moléculas, e aí seriam muitas moléculas, eu poderia chegar nas células. Aliás, eu chego em células. E de células eu vou para tecido, e assim sucessivamente. Então a origem da matéria está aqui no átomo. Então o átomo, de fato, vai ser a menor estrutura da matéria. Vai ser a unidade básica da matéria. Então o que vai me interessar é o átomo, como unidade básica da matéria. Só que ele tem uma estrutura interna. E aí, quando eu estiver falando da estrutura interna do átomo, eu vou estar falando de partículas subatômicas, e não mais de um corpo material propriamente dito. Esse átomo, então, vai ter um núcleo com bom, a imagem do átomo que eu vou ter é essa aí. Existem outras imagens também, mas vai ser eletrosferas ou camadas, como a gente viu na matéria de física quântica, com elétrons circundando o núcleo. E aí, para a mesma quantidade de elétrons, eu vou ter a mesma de prótons, aquilo tudo que a gente viu na aula passada também. Só que agora vai tratar de um modo mais sistematizado. Por exemplo, eu vou dizer algumas propriedades. Eu vou chamar de propriedade, tá bem? Primeiro, todo átomo vai apresentar número atômico. E esse número atômico eu vou chamar de Z. O número atômico vai ser... A primeira forma de eu tratar o átomo vai ser através desse número atômico. O número atômico vai caracterizar o átomo. Se eu tiver número atômico 1, significa que eu vou ter um próton no núcleo. E aí esse átomo é de hidrogênio. Se eu tiver o número atômico 2, significa que eu vou ter 2 prótons no núcleo. E aí esse átomo é de hélio. Se eu tiver, por exemplo, 6 prótons no núcleo, eu vou ter um átomo de carbono. Se eu evoluir para 7, aí já vai ser nitrogênio, 8 oxigênio e assim por diante. Então, o que vai caracterizar o átomo, no sentido de que elemento que ele é, vai ser o seu número atômico. E o número atômico vai ser justamente a quantidade de prótons. Por quê? Até pela dificuldade que eu tenho de tirar um próton aqui desse núcleo. Teoricamente, todo átomo vai ter uma quantidade de prótons fixa. Mas os elétrons eu tenho facilidade de retirar. Então, sempre vou atribuir um número atômico pela quantidade de prótons. Então, o número atômico Z vai ser prótons. A Z igual a 6, carbono. 6 igual a 7, nitrogênio. E assim por diante. 6 igual a 20, cálcio. E assim vai. Também dessa forma que a gente organiza a tabela periódica, né? Através do número atômico também. Eu não vou entrar em mérito de questão sobre tabela periódica, que é a matéria que pertence mais lá para a química. E aí não vai ser, para a gente não vai ser interessante. Mas
A primeira propriedade que eu vou ter aqui é o número atômico. Depois também eu posso ter o número de nêutrons. O núcleo do átomo ele é constituído por prótons e nêutrons. Posso ter uma variação de número de nêutrons. Por exemplo, eu tenho o carbono 12. O carbono 12 ele vai ter 6 prótons e 6 nêutrons. Carbono 13 vai ter 6 prótons e 7 nêutrons. O carbono 14, eu vou ter 6 prótons e 8 nêutrons. E assim vai. É um exemplo. Então, o número de nêutrons vai ser a quantidade de nêutrons. Aí eu não vou observar nada aqui, que não tem necessidade. O número de elétrons, de fato, que eu represento assim, ele vai nos definir a ionização de átomos. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente vai ter duas possibilidades. Ou esses elétrons é igual a prótons, que a gente já pode definir também. O átomo ele é não ionizado. Não. Ionizado. Quando o número de elétrons é diferente de Z, esse átomo ele é ionizado. E o resto a gente já viu lá na aula passada sobre ionização e tudo mais. Vou apagar aqui parte do quadro, essa primeira parte, e a gente vai continuar a nossa análise. Utilizando, então, dessas observações, primeiramente, o que a gente vai destacar? A forma com que a gente representa um elemento químico ou um átomo. Aqui em cima, no canto superior direito desse elemento X, eu vou ter os elétrons. Aqui eu escrevi certo. Aqui eu escrevi errado, estou corrigindo, tá bem? Eu vou ter os elétrons. No canto inferior esquerdo, eu vou ter número atômico. No canto superior esquerdo, eu vou ter a massa atômica. E nesse canto aqui, inferior direito, vai representar a quantidade de elementos. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo prático. Eu tenho o meu elemento químico, oxigênio. O número atômico, vou usar as mesmas cores, o número atômico do oxigênio é 8. A massa atômica, 16. Bom, beleza. Eu tenho massa atômica 16, que eu já vou explicar aqui que é. A massa atômica vai ser praticamente a soma dos prótons e a dos nêutrons. E aí eu vou ter massa atômica. Então, se eu tenho 8 de prótons, para dar 16, eu vou ter que ter 8 de nêutrons. Mas eu vou já tratar disso aí daqui a pouquinho. Se eu tenho 8 prótons e meu átomo ele é teoricamente estável, quantos elétrons eu vou ter? Obrigatoriamente 8. E para a gente só vai interessar isso aqui. Só que ainda no nosso exemplo, eu vou observar isso aqui.
quantidade de elementos. Por exemplo, o gás oxigênio, lembrando que isso aqui é o elemento químico oxigênio, O. O gás oxigênio é representado com O2. Esse 2 significa, fazendo de modo bem simplista, que eu vou ter um oxigênio ligado a outro. Melhorar aqui. Eu vou ter um oxigênio ligado a outro. E aí ele é ligado com uma ligação dupla, isso aí para a gente não vai interessar. Mas eu vou ter aqui um oxigênio ligado a outro. Significa que aqui eu vou ter uma quantidade de elementos igual a 2. Elemento O, de massa atômica 16, número atômico 8, massa atômica 16, número atômico 8. Bom, esse aqui é um exemplo muito simplesinho. E a gente sempre vai representar, então, o átomo dessa forma. O X aqui vai ser o elemento químico. Aqui eu vou estar associado aos elétrons, mas eu sempre vou dar uma notação, digamos assim, para a quantidade de elétrons quando tiver excesso ou falta. Vai ser mais relacionado à ionização. Ionizado, tá certo aqui. Vai ser mais relacionado à ionização. O que vai interessar para a gente é massa atômica e número atômico. Eu vou apagar o quadro desse lado aqui para continuar. Vamos lá, continuando. Eu vou dar um breve tratamento de massa de prótons, massa de elétrons e de nêutrons. Vai ser uma coisa bem simples. Eu vou dizer o seguinte, que a massa do próton, que eu represento sempre dessa forma, é a coisa minha, vai ser aproximadamente igual, esse símbolo na matemática significa aproximadamente. Se fosse aproximadamente igual, teria o sinal de igual aqui, mas dá no mesmo. A massa do nêutron. E a massa do próton vai ser igual a, agora sim, aproximadamente, tirar o sinal de igual aqui, vai ser aproximadamente 2.000 vezes a massa de um elétron. Que eu posso dizer também, então, que a massa do elétron, voltando aqui, aqui eu vou ter isso aqui. O que eu quero expressar com isso aqui? A massa do próton ela é muito pequena, minúsculo. E aí, quando eu falo massa, estou dando aquela conotação para peso, né? Medida em quilogramas, que para a gente, de modo popular, é peso, mas a gente trata aqui como massa. Então, a massa do próton, dividido na ordem de 2.000, vai ser a massa do elétron. Eu vou dizer sempre que a massa do elétron ela é desprezível para essa ocasião aqui que a gente está tratando. A gente não vai levar em consideração a massa do elétron.
Então, para o conceito de massa atômica, ela vai ser a soma do número de prótons mais o número de nêutrons mais o número de elétrons. Só que esse número de elétrons eu vou desconsiderar por causa dessa relação. Eu tenho que multiplicar a massa do elétron por 2.000 para poder chegar na massa do próton. Então, para que eu some a massa de um átomo, ou na realidade seria o número de massa desse átomo, eu pegaria o número atômico, que é a quantidade de prótons, mais o número de nêutrons. E aí eu teria o número de massa desse átomo. Aqui eu poderia tratar também como número de massa. Bom, pessoal, vou apagar esse lado aqui. A gente continuar o nosso conteúdo. A gente vai continuar o nosso conteúdo e a gente vai aproveitar essas questões aqui. E aí, essa fórmula acaba sendo muito importante para vocês lá no estudo de radioisotopia, radioterapia, medicina nuclear, por exemplo, mas a gente dá uma esbarrada nela por aqui. A gente vai lidar agora com o conceito de isótopos, isóparos e isótomos. São classificações que a gente dá para elementos químicos, né, para átomos, em função do número atômico, em função do número de nêutrons e do número de massa. A gente vai chamar um termo que vocês vão ouvir muito falar na radiologia, que é o isótopo. O isótopo vão ser elementos químicos, comparados um com o outro, de mesmo número atômico. Logo, se tem mesmo número atômico, vai ser o mesmo elemento químico. Então, eu vou chamar de X e aqui de X. E eu vou ter um número atômico qualquer igual. Vou colocar aqui Z e Z igual. Aqui eu vou ter uma massa atômica 1 e aqui uma massa atômica 2. Então aqui eu já posso tirar de cara a conclusão que para o isótopo eu vou ter Z iguais, massa atômica diferente de massa atômica 2. E eu observo também isso aqui, vou ter prótons iguais, isótopos. Eu vou ter número atômico igual. Vou anotar aqui. Vou ter número atômico igual. Consequentemente, número de massa diferente, número de nêutrons diferente. Exemplo: carbono 12, carbono 14. Carbono 12, 6 prótons, 12 de número de massa atômica, perdão. E o carbono 14, massa atômica 14, prótons 6 também, número atômico 6. Então, carbono 12 e carbono 14 são isótopos. Logo, por obviedade, se o que determina o elemento químico é o seu número atômico, se ambos vão ter 6, ambos vão ser carbono. E aí, em radiologia, a gente vai usar muito o termo também chamado radioisótopo. É quando a gente vai comparar dois elementos que são radioativos e possuem o mesmo número atômico.
E aí eles vão ser radioisótopos. Mas o isótopo, vocês vão ver isso depois, radioisótopo, o isótopo vai ser mesmo número atômico. Aí a gente tem os isótonos. Os isótonos vão ter que ter, necessariamente, vão ser dois elementos químicos diferentes. Vou representar com X e Y. E eles vão possuir massa atômica, número de nêutrons iguais. E aí a gente vai ter que fazer uma matemática. A gente vai ter uma massa atômica 1, igualzinho aqui em cima. Uma massa atômica 2. Agora a gente vai ter que ter um número atômico 1, um número atômico 2. E, necessariamente, como fica isso? Z1 diferente de Z2. O que isso significa? Que o número de nêutrons aqui, o número de nêutrons do elemento X, vou fazer assim, neutro índice X, só para dizer que é do elemento X, tá bem? Vai ter que ser igual a Z1 esse elemento neutro. Essa quantidade de nêutrons do elemento X vai ter que ser igual a massa atômica 1 menos Z1. Por quê? Veja que no meu elemento químico, com essas notações, eu não tenho identificado ali a quantidade de nêutrons. Ela é implícita. Eu tenho que diminuir a massa atômica. Se eu fizer assim, ó, imaginar dessa forma, ó. Fazer aqui muito fraquinho. Se eu imaginar que eu vou pegar a massa atômica e subtrair pelo número atômico, eu acho a quantidade de nêutrons, que é o que eu representei aqui. Como a quantidade de nêutrons são iguais, automaticamente a massa atômica 2 menos Z2 também vai ter que ser igual. Que não necessariamente significa dizer, claro, não daria para dizer, aliás, que X é igual a Y, porque se fossem iguais, os números atômicos seriam iguais, seriam isótopos. Eles necessariamente, na verdade, tem que ser diferentes. E aí a gente vai ter essa matemática. Não vai ser cobrado isso em prova. Estou passando para vocês que faz parte do conteúdo sobre átomos. E isso aqui é pré-requisito para vocês lá na frente, para as outras matérias de física nuclear, de radioterapia, de radioisotopia. Vocês vão usar isso aqui. Faz parte também do conteúdo sobre radiações no sentido de que está estudando o átomo. Não dá para passar pelo átomo sem falar disso.
Vou apagar aqui do lado. Eu vou tratar dessa forma. Então, você vai ter o elemento químico X, o elemento químico Y. Eu vou ter o número de massa igual para os dois. Z1 e Z2. Então, eu vou ter... Aqui já discriminei. Então, Z1 diferente de Z2. Ainda tenho átomos isoeletrônicos, que vão possuir a mesma quantidade de elétrons, por algum motivo relacionado à ionização. Eu vou dizer dessa forma aqui: a quantidade de elétrons de X vai ser igual à quantidade de elétrons do elemento Y. E aí esses átomos são isoeletrônicos. São formas de relacionar, classificar, dar nomes a elementos químicos que têm em comum alguma propriedade, né? Eu estou chamando o número atômico de propriedade, massa atômica de propriedade. Então, quando eu tenho elementos químicos de propriedades iguais, eu consigo classificá-los. O mais importante para a gente vai ser o isótopo. Tem uma associação que a gente pode fazer para melhorar a didática, que quando eu tenho o isótopo com P ali no final, P de prótons, então número atômicos iguais. Quando eu tenho isótonos com N, N de nêutrons, nêutrons iguais. Tá aqui. Nêutrons iguais. Vou até destacar. Ó. Prótons iguais. Nêutrons iguais. Massa atômica iguais. E elétrons iguais. Aqui, para massa atômica, eu não vou ter nada, mas por exclusão, se não for isótopo nem isótono, vai ser isóbaro. E isoeletrônico, a gente já deduz, né, pela própria palavra, que seria uma espécie de sufixo, né, que é os números de elétrons que são iguais. E aí eu tenho essa classificação bem clássica, vamos dizer assim, né, na química, na física, que é tratar os elementos químicos ou os átomos com propriedades incomuns dessa forma. Vou apagar o quadro para a gente avançar para a próxima parte da matéria. As partes que tratam da natureza atômica da matéria, que a gente acabou de apresentar, são as importantes para a gente poder compreender os fenômenos de radiação, seja elas radiações corpusculares ou eletromagnéticas. Não vou ficar estendendo o assunto sobre natureza atômica da matéria, porque a gente já viu em outras disciplinas, como o caso da física quântica, lá presencialmente no curso, e também a gente vai ver posteriormente outras disciplinas. Provavelmente vocês vão ver com outro professor, mas vocês vão ver isso em outras disciplinas. Agora, a partir de agora, a gente vai lidar com questões relacionadas à energia, que, na verdade, se a gente fosse tratar de modo relativístico, a gente ia ver que matéria e energia são duas manifestações diferentes de um mesmo ente físico. Só que a gente não vai falar sobre energia dessa forma. Mas se alguém for pesquisar, for ver algum outro vídeo ou ler algum livro, pode entender essa relação íntima entre matéria e energia, que o Einstein também descreveu muito bem. Aliás, até na parte do núcleo do átomo, tem um fenômeno chamado defeito de massa, que é bem interessante de entender lá na parte de física, lá na parte de medicina nuclear, de terapia e radioisotopia, que tem a ver com o núcleo do átomo. E na nossa matéria de física das radiações, o nosso conteúdo programático não prevê fenômenos relacionados ao núcleo do átomo, só realmente a eletrosfera.
inevitavelmente vou ter que falar alguma coisa, como eu falei agora, dessa parte de isótopos, por exemplo, você vai ver pelo núcleo do átomo, claro, né, que os prótons, perdão, estão no núcleo do átomo, então você vai ver pelo núcleo do átomo se um átomo, em relação a outro, é isótopo ou não. Mas a gente não vai ficar trabalhando muito profundamente isso. A partir de agora, então, a gente vai ver as questões sobre energia, a gente vai conversar sobre energia.